Olá, mulheres. Como vocês estão? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você foi estabelecida por Deus para esse tempo. Você foi estabelecida pelo Senhor para governar em seu lugar. Deixa eu ajeitar aqui enquanto vocês chegam. Boa noite. Para você que vai assistir depois, bom dia, boa tarde também, boa noite. Deus é bom. Como é que foi o dia de vocês? Se tem alguma mulher aí da comunidade Save, já deixa aí já a tulipinha para eu saber. Glória a Deus. Se tem alguma mulher Save aí, já vai sinalizando para mim. Vocês que estão aí chegando, vocês que tiveram um dia de trabalho, tiveram um dia cansativo, tiveram um dia cheio de demandas, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude, que o Senhor faça com que você seja revigorada nesse finalzinho de noite para se preparar para amanhã. E nós vamos implementar, né, algumas rotinas tão poderosas para nossa vida. Aí, ó, as mulheres Save já estão botando a tulipinha aí. Glória a Deus, a Pri, a Claudinha. Boa noite, a Priscila. Já estão chegando aí essas mulheres poderosas. Ó, a Claudinha, Save. Cheia de tulipas. Paulinha, glória a Deus. Tá aí, né? Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Eu quero já dizer para você que o Senhor é bom, que o Senhor ele possa estar renovando tuas forças, que você possa estar recebendo uma porção muito específica da parte de Deus. Eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês essa noite. E aí, a mulherada aí de Recife, mulherada aí do Rio de Janeiro, coloca aqui nos comentários, porque daqui a pouquinho eu vou fechar os comentários, tá? Porque vai ser algo assim muito profundo. Eu gostaria muito que você ficasse muito atenta da parte do Senhor, né? Para aquilo que o Senhor quer comunicar ao teu coração. Bota aí, você é da onde, né? Tem aí já mulheres do Recife, eu sei que tem mulheres de São Paulo, aí ó, Recife, São Paulo, que mais? Rio de Janeiro com certeza tem uma mulherada boa, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres posicionadas para esse tempo. Hoje o dia foi cansativo, hoje o dia foi cheio de demandas. Aí em Santos também foi, Adriana, aí também. Bianca, em Duque de Caxias, estava calor demais aqui no Rio de Janeiro. Ai, foi demais. Muito abafado. Que mais? Tem mais mulheres aí, ó, de Porto Velho. Tem mulheres do Espírito Santo. Ai, pastora Valéria, minha amiga querida, Rio de Janeiro. Isso. África, Luanda, princesa Cleusia Irina, glória a Deus, mulher, Deus te abençoe, mulher de Deus, aleluia, mulheres preciosas do Abba, é isso mesmo. Salvador, São Vicente, São Paulo, Penha, Rio de Janeiro. Boa noite, Tati, que bom que você pôde estar aí. Olha, Caiapônia, Goiânia, é isso mesmo? Recife, alô Nilópolis, olha a Lilo falando aí, alô Nilópolis. Márcia, Portugal. Paulo Afonso, Bahia. Pois é, Valerie, África, né? Que coisa linda. Vitória da Conquista, meu Deus, aqueles lugares onde a gente não consegue chegar, o Senhor coloca a gente na internet para alcançar lares, corações. Olha que coisa tremenda. Remanso, Bahia, Nova Iguaçu, terra boa, né? Nova Iguaçu só tem gente de Deus. Sérgio tá falando aqui, não fala Nova Iguaçu não, que ontem Nova Iguaçu deu uma
deu uma chacoalhada aqui, mas foi merecido. Eles jogaram bem, né? A gente precisa saber, né, quando o oponente ele fez um bom trabalho. Muito bem, mulheres. Aqui vamos dar uma boa noite aqui para vocês chegarem, dar esse tempinho para vocês chegarem. Que o Senhor te abençoe. Recife, São Paulo, Luanda, África, Bahia, Rio de Janeiro, os confins da terra, Goiânia, Goiás, Brasília, Distrito Federal. Quero ver o dia que vai ter mulheres aqui da Amazônia, Ribeirinhos. Tem internet lá, amados, eu sei que tem. Deus abençoe cada uma de vocês. Deus, assim, o Espírito Santo, ele faça com que o teu coração seja muito alicerçado naquilo que o Senhor deseja para você, tá? Hoje nós vamos falar aqui, eu vou orar com você, peço que você feche seus olhos. E o Senhor está chegando em Santa Catarina, Tocantins, aleluia. Eu vou orar com vocês, daqui a pouco eu vou dar uma fechadinha nos comentários, porque é muito poderoso que eu quero aqui ministrar o coração de vocês, tá bom? O Espírito Santo vai fazer grandes coisas aqui nessa noite. Feche os teus olhos. Vou te pedir, Deus, que o precioso da parte do Senhor, Deus. Senhor, envolve o coração das tuas filhas, chama as tuas filhas, atrai as tuas filhas. Senhor Deus, em nome de Jesus, para esse lugar onde o Senhor estabeleceu. Quando o Senhor estabelece uma mulher, a atmosfera muda. E nós, Senhor Deus, precisamos ter coragem para saber governar, saber nos posicionar no lugar onde o Senhor nos colocou para governar. No nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, incendiar o coração das mulheres aqui nessa noite, em nome de Jesus, dando direcionamentos, dando, Senhor Deus, estratégias, Senhor Deus, dando apontamentos e clarezas para tuas filhas, no nome precioso de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Oh, tu és grande, Senhor, tu és poderoso, e nessa noite bendita, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, como o Senhor me mostrou antes de entrar nessa live, mulheres cansadas, mulheres sobrecarregadas, mulheres com o coração pequenininho, Pai, apertado, porque muitas não conseguiram dar conta da demanda do dia. Muitas mulheres, Senhor Deus, se sentindo incapazes, impotentes, se sentindo menores. Muitas mulheres, Senhor Deus, se sentindo, Senhor Deus, aquém da função, da missão que o Senhor entregou para elas. Senhor Deus, o Senhor me mostrava mulheres cansadas, o Senhor me mostrava mulheres sobrecarregadas, o Senhor me mostrava mulheres cheias de afazeres que sim, Pai, elas nem abraçaram tantas coisas assim, mas são coisas que dependem delas. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer essas irmãs. Eu quero te pedir que o Senhor venha fortalecer essas mulheres nessa hora, no nome precioso de Jesus. Pai, fala com cada uma de nós. Espírito Santo, envolve a nossa mente, envolve o nosso coração. Nos dê graça, nos dê graça, nos dê graça. Revela o teu conselho para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Minhas amadas, eu quero pedir para vocês colocarem o dedinho aqui no avião e enviar para as mulheres, enviar para todas as pessoas que aparecerem para você aí. A gente sabe que o inimigo ele vai fazer de tudo para dispersar as mulheres desse conteúdo, porque esse conteúdo é muito posicionador e o inimigo ele tem disposicionado as mulheres. Eu vou começar já falando aqui de 1 Pedro 5:10, mas enquanto eu tô aqui recebendo vocês, a gente está orando, a gente está aqui preparando o terreno para a semente ser lançada. Faz com que essa live chegue ao máximo de mulheres e elas consigam acessar aquilo que você está acessando, no nome de Jesus. Tá bom, queridas? Olha, o Senhor estabeleceu você no seu lugar e eu sei que muitas de nós não sabemos que lugar é esse. E quando a gente não sabe qual é o nosso lugar em Deus, aquilo que Jesus tem para nós, a gente acaba sendo levada e guiada por
toda sorte de vento de doutrina, por toda sorte de ensinamento, de informação que a gente vê em todo lugar. Quantos apontamentos, direcionamentos, muito entre aspas, né? Você viu hoje rolando o seu feed do Instagram. Você que entrou em outras redes sociais, você que acessou o YouTube. Quantos direcionamentos você recebeu? Normalmente, quando eu escrevo um texto, eu escrevo debaixo de oração, eu escrevo debaixo de processos que eu estou ganhando autoridade em Deus, por obedecer ao Senhor, por me submeter aos processos de Deus para minha vida. E os textos, normalmente, às vezes tem texto que eu escrevo num dia e o Espírito Santo fala assim, não posta esse texto hoje. Pega um texto que você já escreveu, reescreve ele, porque tem mulheres precisando muito desse tipo de direcionamento. E quando eu posto, só vem no meu direct, eu precisava dessa palavra. Eu estava orando, eu estava agora saindo do meu secreto, e eu já tinha falado com Deus para me dar um direcionamento acerca exatamente deste assunto. E exatamente estava tudo escrito ali. Então o Senhor é um Deus de cuidado, um Deus de zelo com a gente. E tudo que o Senhor nos dá de apontamento, de direcionamento, Ele vai produzir um bom fruto. Mas quando nós estamos dispersas da nossa identidade, nós estamos desalinhadas, nós esquecemos as coisas que Deus já nos apontou, nós esquecemos os lugares aonde Deus já nos revelou que Ele deseja que a gente ocupe. Quando a gente se distrai, quando a gente se mete em polêmicas que Deus não tem para nós. Deus não tem alguns lugares de conflito para você. Sabe, eu não gosto muito de me envolver em algumas questões. Por quê? Eu prefiro estar orando e prefiro estar influenciando as pessoas que estão mais próximas de mim com algumas opiniões. Por quê? Porque, primeiro, existem pessoas levantadas por Deus para realizar e ocupar certos lugares na sociedade. Claro, nós precisamos fortalecer. Mas eu, por exemplo, não vou entrar aqui em questões de permissões que você vai ter ou não vai ter de Deus, de acordo com a transformação do caráter que Ele quer realizar em você. Muitas mulheres me perguntam na caixinha de perguntas, eu devo me separar? Eu devo largar o meu emprego e devo ficar só no lar? Isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim. Isso cabe ao Espírito Santo e a você. Então, o Senhor, Ele tem um lugar estabelecido para você que é mulher. Ele tem um lugar estabelecido para você. Se você nasceu mulher, Deus tem um lugar estabelecido para você já, mesmo que você não saiba ainda aonde é a sua missão, a missão que Deus quer que você cumpra, um chamado específico ministerial, aonde o Senhor quer te posicionar na sociedade, na sua vida profissional, que tipos de vínculos, relacionamentos o Senhor quer que você tenha, mesmo que você ainda não saiba claramente se você deve abrir um negócio novo, se você precisa se movimentar em alguma coisa, mas pelo fato de você ser mulher, você já sabe que você tem um posicionamento. E aqui eu quero te pedir que uma mulher posicionada, você atente para isso. Para uma mulher posicionada, é uma mulher que ela vai ser estabelecida por Deus com a certeza do que ela precisa fazer e com um planejamento que atende ao propósito que Deus tem para a vida dela. Leia comigo aqui 1 Pedro 5, versículo 10. Está escrito assim, a minha versão é a NVI, a nova versão internacional. E a minha Bíblia está escrito assim, olha, 1 Pedro 5,10. Olha que precioso da parte do Senhor para nós. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus. Depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, confirmará, ou seja, estabelecerá, os fortalecerá e os
colocará em firmes alicerces. Então a palavra do Senhor aqui, através do apóstolo Pedro, está dizendo para nós o seguinte: olha, você é uma mulher chamada em Cristo Jesus. Na eternidade o Senhor te escolheu. E ele não diz que por você ser escolhida, você não vai precisar se esforçar, você não vai precisar passar por um tempo aonde você não vai precisar sofrer um pouquinho, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Tem mulheres aqui que estão precisando abrir mão de algumas coisas. Eu, por exemplo, estou num tempo assim, de abrir mão de algumas coisas, de desapegar de alguns lugares, de desapegar de algumas coisas que durante um tempo na minha vida eles foram necessários, mas que para eu passar para o próximo nível que o Senhor deseja para minha vida, eu preciso abandonar essas coisas, eu preciso selar esse tempo e passar para novos ciclos. Mulheres estabelecidas por Deus, elas precisam buscar soluções naquilo que é da parte de Deus para elas. Sabe por que muitas vezes nós como mulheres, nós estamos longe, cansadas, estamos sobrecarregadas, estamos em conflito, estamos muitas vezes angustiadas, porque nós buscamos soluções apenas no plano natural. Quando nós buscamos soluções no plano natural, nós, sem dúvidas, nós não vamos buscar na nossa essência, no plano que Deus tem para nós, naquilo que é uma raiz dentro de nós, da semente que Jesus plantou em nós. E aí, essa promessa da graça de Deus sobre nós para nos fortalecer, para nos restaurar, para nos confirmar, para nos colocar sobre firmes alicerces, nos estabelecendo no propósito, porque quando você está estabelecida no propósito de Deus para você, tudo coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele vai beneficiar você. Porque se você está cumprindo a missão que Deus colocou na sua mão, você está vivendo o seu propósito, você não está se distraindo com propostas do mundo, se distraindo com as propostas do inimigo, se distraindo com as propostas das suas carências, se distraindo com as propostas dos problemas das pessoas, você está no seu propósito, o Senhor, ele vai sim aplainar as estradas adiante de você, ele vai endireitar caminhos tortos, ele vai abrir portas e você vai fluir. Por quê? Porque você está cumprindo a vontade dele, ele zela pela vontade dele ser cumprida. Então, quando Deus encontra uma mulher que se coloca num posicionamento para servir o Senhor, é óbvio que Deus vai agir em favor dessa mulher. Há um favor, há uma graça sobre mulheres que obedecem a Deus, sobre mulheres que se alimentam verdadeiramente do Senhor. Quando você está longe da sua essência, longe do lugar secreto, longe da sua identidade de filha amada do Senhor, filha amada do Abba, você vai estar com as suas raízes machucadas, desnutridas. Você não vai estar se alimentando do verdadeiro alimento. Salmo 37, 3 diz assim pra gente, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. É uma palavra que diz pra nós que um posicionamento realmente de confiar no Senhor e confiar naquilo que Ele tem pra você, aonde Ele te estabeleceu, faz com que você habite na terra sendo alimentada pelo céu. Alimentando-se da verdade. Então, as suas raízes estão sendo nutridas pelo Senhor. E aí, a frutificação, ela é sem medida, ela é multiplicada, ela é certa. Agora, eu quero te perguntar nessa noite. Você está estabelecida e alicerçada naquilo que Deus te chamou para fazer, onde Deus te
posicionou, aonde idealizou, onde o céu idealizou que você estivesse, ou você está buscando cavar para você cisternas rotas? Antes de entrar aqui na live, eu estava pensando, falando com o Espírito Santo, e o Senhor falava comigo: filha, tem muitas mulheres cansadas, muitas mulheres distantes da sua essência, muitas mulheres que estão irritadas. Eu quero te perguntar, olha para o teu dia. Olha, ontem foi um dia extremamente cansativo para mim. Vocês sabem que quando eu vou para a igreja, eu e o Sérgio, a gente vai para a igreja, a gente vai de manhã cedo e só volta à noite, bem tarde. E ontem eu tive que ir mais cedo ainda, eu tive que chegar na igreja às 8h30. E aí, ministração, bom dia Espírito Santo, foi tremendo. Dei aula para o curso de maturidade e liderança, foi muito bom. Peguei uma turma que é uma turma ávida, né? Gosta de perguntar, então você se desgasta mais. Eu tive muito cansaço ontem, mas quando eu cheguei na minha casa ontem à noite, as coisas estavam no lugar. As coisas estavam exatamente onde deveriam estar. Então você chega já colocando as coisas no lugar e já chegando no teu lugar de refúgio. E sabe quando você tem a sensação de missão cumprida? É essa sensação que a gente tem quando a gente está no nosso lugar, posicionada aonde o Senhor nos estabeleceu. O problema é quando a gente vive procurando lugares para sermos estabelecidas que Deus não tem para nós. Isso vai ser desgastante, isso vai ser cansativo, a gente vai arrumar problema, a gente vai arrumar contenda. Eu quero te perguntar, qual é a realidade da tua casa? Porque a minha realidade é assim. Eu estou servindo ao Senhor, ministrando, tem os convites, tem a igreja local, que eu só faço a agenda de convites depois que eu estabeleço a agenda da igreja local, né? Eu sou pastora de uma igreja, então eu preciso dar todo o maior foco da minha atenção para a igreja local. E aí as agendas das ministrações, elas dependem da igreja local. E eu cheguei em casa e me senti assim, eu tô no meu lugar. Eu hoje sou muito mais dona de casa e ministra do evangelho do que qualquer outra coisa na vida. Esposa, mãe, claro, e dona de casa. Hoje eu tenho orgulho. Há uns anos atrás eu não tinha orgulho de preencher uma ficha e colocar assim, profissão do lar. Hoje eu fico angustiada de ter que colocar profissão, fonoaudióloga ou qualquer outra coisa, né? Mentora, qualquer outra coisa. Hoje eu quero colocar do lar. E eu coloco do lar. E o Espírito Santo, ele falou muito profundamente ao meu coração e eu quero te perguntar isso. Vamos fazer uma análise aqui agora do nosso dia? Eu quero que você olhe para o seu dia e você veja quantas vezes você já se irritou hoje. Quantas vezes você já se irritou? Vou abrir os comentários para vocês colocarem aqui. Quantas vezes você já se irritou hoje? Quantas vezes você já pensou em desistir hoje? Quantas vezes você já ficou triste hoje? Quantas vezes você já se sentiu enganada hoje? Você achou que não valia a pena? Quantas vezes você já ficou triste hoje? Quantas vezes você se envolveu em questões que Deus não tinha para você? Quantas vezes hoje o Senhor, Ele colocou momentos, necessidades da sua casa diante de você que atrapalharam os planos que você tinha feito? Me conta. Porque o que mais deixa a gente assim assoberbada é quando você faz planejamentos e as necessidades entram e acabam com o teu planejamento. Pelo menos eu estou assim, né? Eu estou assim. Eu sou assim. Quando as coisas entram muito naquilo que eu planejei, isso me irrita demais. Porque é como se desorganizasse todo aquele planejamento, né? E quando você se apega às coisas que o Senhor colocou na sua mão para você fazer, olha, as mulheres estão colocando aqui hoje mais 7 vezes, me irritei. Ah, meu Deus.
né? É horrível, muitas vezes. Quantas vezes você se sentiu ansiosa? Né? Quantas vezes você olhou a sua lista? Olha para a tua lista hoje das coisas que você tinha que fazer e vê se você realmente colocou isso em prática, né? Quantas vezes? Nós nos sentimos muito despotencializadas. Nós nos sentimos muito frustradas. E muitas de nós já disseram uma frase assim, ó, eu não aguento mais. Sabe o que o Senhor, Ele está dizendo para você nessa live? Eu sou o Deus que te escolheu e te estabeleceu. Eu sou o Deus da graça que te chamou em Cristo Jesus, que deu o meu filho por você. Você vai sofrer um pouquinho de tempo, mas eu vou te restaurar. Você recebe essa palavra, eu vou te restaurar. Eu estou te confirmando. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu te fortaleço e eu te ponho sobre firmes alicerces. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração hoje? Quando as coisas começaram a entrar e atrapalhar tudo que eu tinha, né, planejado para fazer, o Senhor foi muito específico. O Senhor falou assim para mim, filha, sabe que eu tô te dando oportunidade, todas as coisas que entram na tua vida e você considera que está atrapalhando aquilo que você ia fazer, até para o meu reino, até para tua casa. Mas observa se o que está te atrapalhando são as necessidades dos teus. Uau! Minha cabeça explodiu na hora. Eu fui pra academia hoje, depois que terminei de fazer as coisas aqui. Eu fui pra academia assim, vou na força, né, do dever. Tem mulheres que vão na força do ódio, mas eu fui na força do dever. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Pra eu ter ânimo, garra, eu preciso. Pra eu ter saúde, eu preciso. E aí, quando eu tava na academia, eu tava assim, meu Deus, eu comecei a eu fui tremendamente atacada. E eu comecei a querer me sentir, assim, frustrada. Senhor, como é que eu vou falar na live para as mulheres se hoje um monte de coisa entrou no meio do planejamento, meu Deus, e eu vou falar sem autoridade? Eu não vou falar. Eu não posso chegar ali e falar sem autoridade diante delas. Eu não posso fingir uma coisa que não aconteceu. E o Espírito Santo, ele é tão tremendo. Ele falou assim pra mim, filha, deixa eu te contar uma coisa. Olha ao redor as coisas que entraram no teu planejamento. Elas entraram no teu planejamento porque elas estavam no meu planejamento para você. Veja se o que entrou para supostamente na tua cabeça estragar os teus planos não era a necessidade da tua casa e não era a necessidade dos teus. E tudo o que tentou entrar, né, e entrou e desgringolou aquilo que eu tinha planejado foram as necessidades daquelas pessoas que eu sirvo como mulher estabelecida pelo Senhor na minha casa. Foram as necessidades do meu marido, foram as necessidades do meu filho. Na hora que eu estava escrevendo um texto, o João Pedro falou assim, mãe, eu vou para a faculdade, eu preciso muito levar um lanche que seja nutritivo, que valha como uma janta, porque eu vou chegar em casa às 11h30 da noite e eu preciso dormir logo, eu não posso jantar e esperar fazer digestão até meia-noite e pouco, 1h da manhã, eu preciso muito dormir. O que a senhora pode fazer para mim? Naquela hora que eu estava escrevendo um texto, meu Deus, explodiu minha cabeça, eu falei, filho, deixa eu ver o que eu posso fazer para você. E aí eu incrementei um lanche com bastante proteína e fiz uma salada e botei numa marmitinha agora que ele tem, toda transada, toda elaborada. E na hora que eu terminei de fazer aquela marmitinha, o Espírito Santo, né? Ele ministrou meu coração. Não estava no teu plano, mas era um teste meu, uma prova minha, para saber se você atende ao meu plano ou se você vai seguir, independente do que eu desejo, você vai seguir o teu plano. Ai, meu Deus.
É aquela história, amor, coloca um lanche pra mim. Amor, onde é que tá minha calça? Você passa por isso? Nessa hora, qual é a nossa tendência? Qual é a minha tendência? Qual é a sua tendência? Sejamos verdadeiras aqui. A gente está falando aqui. Eu vou falar com vocês igual eu falo com as mulheres da comunidade Save. Quem é Save aí vai me dar um ok. Quem aqui, na hora que você está compenetrada, você está com foco, você está preparando um estudo da escola dominical que você tem que ministrar. Você está preparando um planejamento. Por exemplo, agora eu vou sair daqui da live e eu vou preparar a palavra da ministração do quarto de guerra amanhã. A terceira estratégia do quarto de guerra lá na igreja às 3 horas da tarde, presencial. Meu Deus! Vai ser exatamente a hora em que meu filho vai estar chegando da faculdade, vai ser a hora em que meu marido vai estar chegando da rua, vai ser a hora em que as coisas vão estar acontecendo. O que eu vou fazer? Antes de entrar para esse lugar, eu preciso organizar o emocional deles. A mulher sábia edifica a casa. Você foi estabelecida como uma coluna. Você foi feita do osso, da estrutura rígida, dura, forte, que protege os órgãos vitais. Você sabia? Eu estou estudando muito para essa jornada da mulher edificadora na comunidade Save, que a gente vai ficar um tempo nela, tá, mulheres? Por quê? Eu vou falar de raiva, eu vou falar de ira e de fúria. Eu tô lendo um livro que, meu Deus do céu, tá acabando comigo. Né? Acabando comigo no bom sentido. A velha mulher tá indo embora, a mulher carnal vai embora cada dia, crucificada cada dia, e uma mulher cheia do Espírito Santo renasce a cada dia. Né? Porque é um processo de transformação. E eu vou falar sobre ira, raiva e fúria. Eu vou falar sobre inteligência emocional. Por quê? Vou dizer pra vocês. E olha como o Senhor, ele é tremendo. Como o Senhor trouxe você pra cá. Como essa palavra é necessária para esse tempo. O Senhor nos criou da costela do homem. Olha que revelação profunda o Senhor ministrou no meu coração hoje. Tem ministrado, né? E na jornada da mulher edificadora a gente vai saber muito mais sobre isso. A mulher foi criada da coluna, então ela tem uma estrutura. Ela foi feita para suportar, proteger o bem-estar de órgãos vitais. Nós estamos sendo fragilizadas o tempo inteiro pela cultura dizendo que você não pode, você não consegue, é muito pesado. É um mimimi, sabe, de marca maior. E olha que poderoso. O Senhor escolheu a mulher para ser a coluna. Salmo 144, anota aí para depois você ler. No versículo 12 vai dizer assim, ó, que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para adornar o palácio. Esculpidas para um palácio. Nós fomos esculpidas pelo Senhor como uma coluna. O que a coluna faz numa construção? A coluna sustenta. A coluna está ligada no fundamento e ela está ligada na estrutura maior, que é a cobertura. Então a mulher, ela está ligada em Cristo, que é o fundamento, e está ligada ao homem, que é a cobertura. E nesse meio tempo ela está aqui, nesse espaço onde estão os outros integrantes da casa. Então a mulher, ela vai precisar fazer isso aqui. E aqui eu quero deixar para você um apontamento que me ajuda muito. Lembra que eu falei que quando eles chegarem, antes de eu entrar pro meu quarto e fazer o meu quarto de guerra, né? Eu vou preparar o emocional deles para isso. Quando eles chegarem, eu vou falar para eles assim, já arquitetei tudo na minha cabeça, né? Já combinei com o Espírito Santo, para o Espírito Santo falar com eles, né? E aí, eu vou conversar com eles. Vocês precisam de alguma coisa? Vocês querem comer alguma coisa? Vocês querem alguma coisa? O que vocês precisam agora?
Falem, porque eu vou precisar entrar pro meu quarto para orar, para aprofundar um pouco mais com Jesus, algumas chaves que ele já me liberou, mas que eu preciso aprofundar com ele. Tudo bem para vocês? Eu tenho certeza que eles vão dizer que tudo bem. Mas eu preparei. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica soberbada de coisa para fazer. Aí quando as coisas acontecem, sabe o que a gente faz? A gente simplesmente mostra o nosso descontentamento. A gente racha a coluna, sabe? A gente acaba com a estrutura, porque a gente fala a partir do nosso desespero, da nossa ansiedade, da nossa angústia, da nossa frustração, do nosso plano que foi ali interrompido. Será que vocês não estão vendo que eu estou fazendo coisas para Deus? Será que vocês não estão vendo? Todo mundo aqui nessa casa é crente, gente. Todo mundo sabe, eu tenho que orar, né? Eu poderia falar isso. Mas não é muitas vezes o que você fala, é como você fala e o preparo que você tem que dar. Porque a sua família ela precisa ser avisada das coisas que você vai executar. Às vezes o teu marido vai chegar cheio de saudade em casa. Talvez ele tenha sido muito atacado hoje com sugestões malignas, com tentações. E ele chega em casa querendo ficar com você e você querendo ficar com Jesus. E ele tá assim, poxa, meu amorzinho, vamos ficar aqui juntinho, bota uma jantinha. Esse bota uma jantinha não é que ele quer te fazer de empregada. É que ele quer ter um tempo com você. É que ele quer sentar com você. E é claro que você é a mulher sábia. Quando ele chegar, você vai estar cheirosa, limpa, arrumada, do jeito que ele gosta. Queridas, isso é uma realidade. Não acho que o seu marido, ele é cristão, ele é anjo. Ele vai ser atacado. Ele vai ser confrontado, ele vai ser afrontado. Muitas mulheres perdendo a admiração do marido porque são tolas. Perdendo o olhar. O homem, ele se desconecta quando uma mulher é uma goteira. Quando uma mulher é rixosa, ele se desconecta dessa mulher. Você vê que o homem ele passa a ficar mais grosso, ele passa a se importar menos. É porque ele está se desconectando. Porque a mulher rixosa, a mulher goteira, a mulher que só quer provar o seu ponto, a mulher que só cobra que as necessidades dela sejam atendidas, ela vai desconectando esse marido dela. Ela vai desconectando os filhos dela. Ela vai desconectando os parentes próximos. Talvez você não é casado, talvez você é separada ou viúva. Eu não sei. Mas as pessoas não se desconectam de nós à toa. Nós, muitas vezes, não sabemos nos posicionar com sabedoria. Sabedoria, amadas. Nós somos colunas. Nós aguentamos mais. É fato. Uma mulher, ela consegue suportar mais algumas coisas da rotina. Homens logo se estressam, ficam irados. Porque é da natureza deles. A nós, o Senhor nos deu estabilidade. E o Senhor nos deu habilidades. É isso que eu queria falar com vocês. O Senhor te deu habilidades, só que você não sabe que tem essas habilidades, porque você não sabe aonde Deus te estabeleceu. Deixa eu te falar, você foi feita do osso, não foi? Feita do osso. Gênesis vai dizer para nós que o Senhor colocou um sono em Adão e o Senhor tirou uma costela. Deixa eu te contar. Eu descobri que existem 3 tipos de costelas. E olha que eu já estudei anatomia de cabeça para baixo, não me lembrava desse fato. E existem 3 tipos de costelas. As costelas verdadeiras, que são as aqui de cima, as costelas falsas, que são as do meio, e as costelas flutuantes, que são os 2 últimos pares de costelas. Acredita-se que o Senhor tirou dessa costela flutuante a costela de Adão para fazer a mulher. Por quê?
porque são as costelas que, se forem retiradas, não vai prejudicar o homem, o bem-estar do organismo do homem. Só que é uma coisa que faz falta, porque faz parte dele. E aí eu fiquei pensando da estrutura da costela, né? A costela é feita de osso. Nós fomos criadas de uma parte dura, rígida, forte, cheia já de irrigação sanguínea, cheia de percepções, cheia de saberes. Olha que poderoso. E essa costela flutuante fala de leveza. Você pode flutuar, você pode boiar em certas situações. O homem não, o homem é machado que vai pro fundo do poço, entendeu? Porque eles são mais como é que eu vou dizer? Eles são mais assertivos, eles são mais pragmáticos, eles são mais imediatistas, porque eles precisam dessas habilidades para proteger caso haja uma ameaça na casa. Eles precisam estar em prontidão para agressividade, para demonstrar força, entende? Então, às vezes, quando uma pessoa, um homem te responde rispidamente, é porque ele está sem controle das suas habilidades, mas isso é próprio dele. Se a gente entender isso, a gente vai parar de ficar ruminando mágoa na nossa mente e a gente vai ser mais misericordiosa com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido. Entende? Eu quero dizer para você que você foi estabelecida, por exemplo, o osso, ele te dá uma habilidade de você sustentar. E ser flutuante te dá a habilidade de ser leve, se moldar, encaixar. Você tem se encaixado? É que hoje o diabo ele conseguiu colocar uma narrativa nas ideologias e trazer para a gente que se a gente se encaixa, a gente não é livre, as pessoas estão prendendo a gente. Não, nós fomos feitas para nos encaixar. Nós fomos feitas para nos encaixar numa realidade. Tanto é que a coluna, ela é medida de acordo com o projeto. A estrutura da coluna, ela é medida de acordo com o projeto que Deus tem. Qual é a medida da altura do pé direito? É normal ou é um pé direito muito alto? Então a coluna tem que ser tanto, ela vai se encaixar no projeto. Mulheres, todo esse conteúdo aqui que eu tô dando para vocês é só uma superfície. É um aperitivo do que a gente vai ter na comunidade Save na jornada da mulher edificadora. Porque tudo que eu tô falando para você é sobre ser uma edificadora. Nós saímos do nosso lugar. Você foi estabelecida para doar suporte. Você foi estabelecida para doar sustentação, leveza. Você foi estabelecida para levantar altares. Você foi estabelecida para mudar atmosferas e reconhecer o profético. Quer ver que é como você caminha debaixo da revelação de Deus, você entende. E agora tá vindo algo aqui muito precioso da parte de Deus. Você foi estabelecida para mudar atmosferas e reconhecer o profético. A sunamita reconheceu o profeta. Esse homem é um profeta, vamos fazer um quarto para ele. E a mulher samaritana, quando Jesus fala com ela, ele fala assim: vejo que tu és profeta. Aí você me pergunta: pastora, por que só eu vejo o movimento espiritual na minha casa? Ninguém está atento a isso. Queridas, eu conheço a história de uma família de pastores que o homem, ele era tão ligado na obra do ministério, que nem o culto doméstico ele não fazia mais na sua casa. E a esposa falou muito tempo, eles brigavam muito. E a esposa parou de falar e começou a orar. E começou a colocar ali limitações dela e pedir para ele orar por ela ali naquela hora. Em vez dela falar: tem que fazer culto doméstico, você que é o sacerdote do lar, você que tem que orar, você que tem que fazer, só eu que faço. Ela começou a se colocar numa posição de maior fragilidade. Porque quando você tá muito durona, embora você seja uma coluna,
quando você está muito ríspida, tomando mais o molde da assertividade, do pragmatismo e da dureza do homem, que é do lugar do homem, você passa a ser resistida e não atendida. Olha que chave poderosa. Você passa a ser resistida e não atendida. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela começou a colocar as fragilidades dela. Isso ativou o que nesse homem? Um instinto de proteção. E ele, nós precisamos orar. Se você for a fortuna o tempo inteiro, você nunca vai ser protegida. Se você não for delicada, se você estiver sempre tentando defender o teu ponto, dizendo assim, mas eu também não vou me passar por idiota, eu também tenho pensamento, eu também penso. A questão não é sobre pensar, a questão é sobre o jeito de governar que Deus te deu através das suas habilidades. Você tem habilidades. Na jornada da mulher edificadora eu vou falar sobre a mulher de Ló, que se tornou uma coluna de sal. Ela se tornou a coluna errada e morreu nisso. E vou falar sobre muitas outras coisas, né? Só que eu queria deixar isso para vocês aqui. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Você precisa entender que Deus te estabeleceu com um propósito dentro da sua casa. Deus criou um lar no Éden. O homem constrói uma casa, mas só a mulher constrói um lar. Você sabe que Deus criou um lar no Éden. Deus criou esse lar, essa atmosfera de família. Essa atmosfera de... O que é lar? Laços de amor e respeito. É um acróstico que eu botei aqui na minha cabeça. Eu defini. Para diferenciar. O que é casa? Casa é uma construção, né? Casa é aquela construção que usa o financeiro, usa a força, usa a habilidade, né, de projetar. E isso é muito do homem. O homem constrói uma casa. O homem provê a construção de uma casa. Mas a construção de laços de amor e respeito, só a mulher pode fazer. Ó. Lar, laços de amor e respeito. Amor e respeito traz esse abraço, esse enlaçar, que traz harmonia, traz paz, traz calor, traz graça aos relacionamentos, da vida, da saúde aos relacionamentos. E o Senhor criou no Éden um lar e deu uma missão para o homem e uma missão para a mulher. Cresçam, multipliquem, governem. Só que cada um, homem e mulher, cada um governa de um jeito diferente. Nós fomos chamadas para governar e ter vitória através do nosso posicionamento manso, dócil, tranquilo, que é grato diante de Deus. Eu quero dizer para você que Deus te estabeleceu. Você não precisa ter medo de mudar. De mudar. Queridas, Deus está chamando você para um tempo novo, um tempo de caminhada com mulheres que desejam transformação real nas suas casas, nas suas vidas. E eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada que está começando. É uma jornada de transformação na comunidade Save. Não é curso, é um discipulado. Tanto é que a jornada da mulher edificadora ela vai ser maior que as outras jornadas. Será mais prática. Nós teremos desafios mais práticos, 2 desafios práticos. Nós vamos ter um seminário no dia 29 e 30, de 6 da manhã às 8 da manhã, agora de março. É gratuito, você pode participar se você quiser. Um seminário chamado Mesa para Mulheres Valentes. Por quê? Baseado aqui em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E também em Josué 1,6 que diz: tão somente esforça-te e sê valente. Tão somente esforça-te e sê valente. É totalmente gratuito. Como é que você participa, né, desse seminário Mesa para Mulheres Valentes? Você vai entrar no meu grupo do Telegram, só isso. No meu grupo do Telegram, lá no link da minha bio. Porque eu vou ficar conversando com vocês e passando as orientações pelo grupo do Telegram.
tá? E o link do dia dessa mesa vai ser passado lá no grupo do Telegram, tá bom? E ele vai ter um período em que eu vou colocar, depois eu vou tirar, né? E aí depois você não vai ter mais acesso para entrar. Então você precisa entrar no grupo do Telegram, tá bom? Para receber as orientações específicas. Gratuito, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar você, né, a ser uma mulher que tem força, coragem para se posicionar diante da sua família, da sua rotina, do seu chamado e fazer a diferença realmente no mundo. Essa é a proposta da mesa de mulheres valentes, tá? E aí nós, na jornada da mulher edificadora, eu vou trabalhar muito inteligência emocional. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 24, olha só, Provérbios 24, versículo 3, vamos ler um pouquinho aqui para você entender. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Ou seja, com a sabedoria eu edifico, eu sou uma coluna. E com a inteligência eu estabeleço, eu firmo, eu jogo concreto ali, sabe? Eu faço aquilo permanecer. Se o inimigo ele consegue desestabilizar a minha inteligência, eu vou estabelecer, eu vou tentar construir com sabedoria, mas eu mesma, com falta de inteligência emocional, com falta de uma atitude de responsabilidade, de garra, de me comprometer, eu mesma vou destruir e eu vou acabar dizendo assim, ó, não vale a pena. Entende por que você está dizendo essa frase que eu disse aqui no início? Muitas mulheres estão dizendo, não vale a pena, eu vou desistir, tá cansativo, não dá, eu não consigo. Deixa eu te dar uma chave poderosa aqui, eu vou fazer uma live só sobre isso. O chamado não vai deixar de ser seu porque você tá com vontade de desistir. O chamado não vai deixar de ser seu porque você tá achando que não consegue, porque você já decretou, você já determinou que você não consegue. Ele não vai deixar de ser teu. Ele vai continuar sendo teu até o final. E Deus nos deu essa missão de edificar. Edificar a casa. Como você vai edificar a casa se a tua rotina é toda bagunçada? Se você não edifica a si mesma primeiro? Eu já tenho conversado um pouquinho com vocês nos stories, porque eu estou bebendo muito dessa jornada para poder ministrar para vocês. E isso tem pegado o meu coração e eu tenho colocado isso em prática na minha vida primeiro, porque o Espírito Santo falou algumas coisas comigo. Filha, tu não vai poder ministrar se tu não fizer primeiro. E eu tô buscando algumas coisas em Deus e o Senhor tá confirmando comigo. E uma delas é estabelecer mais profundidade em inteligência emocional. Por quê? Porque o diabo sabe que é com a inteligência que você sela, que você decreta, que você faz durar, que você produz legado, que você constrói com Deus uma estrutura sólida, firme, para contar essa história para outras gerações. Ele sabe. E aí ele quer abalar o teu emocional e para você se tornar uma mulher tola, que destrói com as próprias mãos aquilo que acabou de construir. Não é assim, muitas vezes? Você tá ali na maior paz, você tá se esforçando, você tá ali, né, fazendo de tudo para paz reinar, só que o que acontece? Você daqui a pouquinho tem uma reação que bota tudo a perder. É a falta de inteligência para firmar, estabelecer aquilo que a sabedoria construiu. Isso é muito poderoso, né? E aí, deixa eu contar pra você como é que vai ser. Você entra no grupo do Telegram, a gente vai fazer a mesa de mulheres valentes, dia 29 e 30, 6 horas da manhã, tá? E depois nós vamos começar a jornada da mulher edificadora, aonde nós vamos ter rotina sagrada, que é
São pequenas ações que você precisa executar todo santo dia. E aí nós vamos ter o milagre da manhã da mulher que edifica o lar. E aí eu acho que eu vou até escrever um livro sobre isso, porque o Senhor está ministrando tantos apontamentos, tantas revelações poderosas, que eu não estou nem dando tempo de meus dedinhos, não estou dando conta de digitar o que o céu está derramando, assim, abrindo as comportas. E nós vamos realizar o milagre da manhã da mulher edificadora, da mulher que edifica o lar, da mulher sábia. E vai ser muito tremendo. Rotina sagrada. Todo santo dia. Você vai aprender a manter sua casa arrumada, em ordem, ordenada, por 30 minutos todos os dias. Você vai aprender a organizar algumas coisas. Eu não sei se você já leu, eu já li um livro da Mary Kondo chamado A Mágica da Arrumação. Eu vou implementar algumas coisas e que facilitaram muito a minha vida. Eu tenho certeza que vão facilitar a tua. Eu sei que muitas mulheres fogem, né, de mergulhar nesse assunto e não dão conta. Tem muitas demandas, na verdade não são muitas demandas, é porque você não sabe se posicionar diante daquilo que Deus te colocou na mão para fazer. Você não tem coragem de dizer não para o pecado, não para aquilo que envolve a tua mente. Você não tem coragem de se posicionar em santidade, em amor, em graça. Você não tem coragem de dizer não para a tua carne. Você não tem coragem de abrir a tua boca e se posicionar no lar com sabedoria, preparando o ambiente ao invés de brigar. Você se intimida, o inimigo ele consegue te intimidar de uma maneira que você treme na base e você não se posiciona em santidade. Você abre mão da tua vida devocional. Você abre mão de uma vida de santidade para agradar algumas pessoas que estão ao teu redor. Então, para você edificar, para você ser essa coluna, para você entender esse tipo de lugar que Deus te colocou, onde Deus te estabeleceu, você precisa também ser trabalhada no teu caráter. Você precisa ter o caráter de Cristo trabalhado em você. Você precisa aprender a ser uma mulher de força, uma exer de Deus, uma mulher de virtudes, uma mulher auxiliadora, uma mulher que se encaixa no plano de Deus, que é usada pelo Senhor. E você precisa entender que não dá para você querer se estabelecer em lugares que Deus não tem para você. E principalmente, não dá para usar a ideologia de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Porque eu quero ter uma casa abençoada, então vou fazer isso, e isso não está na vontade de Deus. Não adianta construir uma casa sobre areia, porque é mais rápido, porque dá menos trabalho. Não dá para esconder o pó debaixo do tapete. Sabe o que o Senhor vai fazer nessa jornada de transformação com a gente? Da mulher edificadora, mulher que edifica, que governa na edificação. Tem uma planta. Não tem jeito, o engenheiro fez uma planta. E o técnico em edificações, aquele que vai edificar, ele tem que rezar na cartilha do engenheiro que fez a planta. Se ele sair uma risca, tentar botar uma medida ali que não tem... não, porque vai dar menos trabalho, vai comprometer o projeto. Deus, ele tem uma planta, ele fez uma planta, ele criou a mulher e ele fez uma planta, ele fez um desenho, estava na mente dele e ele falou assim, a mulher é isso aqui, ela é cheia dessas habilidades e ela tem essa força de caráter para me representar, para trazer a minha glória para a terra deste jeito. Se você quiser dar ouvido à ideologia e se posicionar sendo uma machonete, você vai fazer a casa ruir e você vai viver infeliz. Deus não tem isso para você. Deus te chama para santidade. Deus te chama para você cumprir a sua missão de edificar e ser feliz nisso e governar e ter autoridade e ser estabelecida no lugar que Deus chamou você para ser. Então há alicerces específicos que só o engenheiro sabe e ele botou na planta. Agora você vai ser a mulher que edifica, coloca aí o plano dele em prática, ou você vai ser a tola que destrói, tenta dar o seu jeitinho, a lei do menor esforço, entra aí
nessa conversa, nessa narrativa doida, dizendo que se você se encaixar, você tá cabendo em algum lugar. Vocês sabem que eu não suporto essas frasezinhas clichês. Ai, não permaneça onde você tem que caber. Então você não vai caber no evangelho nunca, porque o caminho é estreito. Teu ego não vai caber na porta estreita. Teu ego não vai entrar. Entendeu, mulheres? Teu ego não vai entrar. Sai da rodinha. Para de meninice. Nós precisamos crescer, amadurecer. Amém? Se você ficar com essa bobeira, com essa meninice, com esse egocentrismo, essa imaturidade. Ai, não fique em lugares que são gaiolas, são aprisionadores. Eu não tô falando, tá? De lugares realmente a religiosidade impera, o autoritarismo impera. Eu não tô falando desses lugares. Eu tô falando do lugar, por exemplo, do casamento. Eu tô falando do lugar, por exemplo, de uma aliança de amor, aonde você tá, aonde Deus te plantou, numa congregação dos santos, aonde tem um monte de gente que tem um monte de problema. Mas se não tem problema com caráter, tem problema com algumas divergências de opinião, de ideias, mas não tem divergência de caráter, tem fidelidade na palavra, é cristocêntrica, tá avançando de acordo com como Jesus disse que teria que ser, por que você vai achar que tá numa gaiola? Por que você vai achar que, eu não vou ficar em lugares aonde eu não caibo ali? As pessoas não me dão liberdade. Queridos, o caminho é estreito, a porta é estreita. Para você caber num casamento, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Para você caber numa aliança de amor, você vai ter que sacrificar muitas coisas, vai renunciar a muitas coisas e você vai ter que se adaptar. E uma mulher inteligente, com inteligência emocional, muitas vezes, ela vai fazer, como o exemplo que eu trouxe para vocês aqui mais cedo. Você vai se adaptar. Você vai se adaptar para dar a palavra branda que desvia o furor. O teu intelecto, ele vai querer dizer assim, confronta. Seja a mulher rixosa. A tua mente, a tua carnalidade vai dizer pra você, coloca o teu ponto. Tu não tem sangue de barata. Tu não tem sangue de barata. Mas a palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? Silencia. Se ajusta. Seja a costela flutuante. Seja leve. Tem coisas que se resolvem sozinhas, você não precisa falar. Para de ser tão ponta de faca. Para, amadas. Em nome de Jesus. Então, eu quero dizer para você, está aberta as portas da Jornada da Mulher Edificadora, é uma jornada de transformação, é discipulado. Nós temos encontros ao vivo, toda sexta-feira nós estamos juntas e todo mundo se vendo, não é algo distante, é algo que é muito próximo, não é curso, tanto é que você entra na plataforma da Comunidade Save e você tem acesso a tudo, a todas as jornadas. Se você quiser entrar em todas as jornadas, acessar todos os PDFs, não tem nada trancado. Não tem nada para te obrigar a você ficar presa ali numa coisa. Não tem. Sabe por quê? Porque cada mulher está numa fase. Eu não vou dizer para você que você tem que acelerar quando o Senhor quer que você pare, você diminua o seu ritmo. Quem sou eu para dizer para você, tu tem que acelerar? A não ser que Deus me dê uma palavra. Mas Deus não me deu palavra para definir a vida de ninguém. Eu já tenho muita treta na minha vida para dar conta. Entende? Então, assim, queridas, a gente precisa muito cuidar da nossa vida. A gente precisa muito alinhar o nosso coração com o Senhor e fazer a vontade do Senhor, ser obediente, porque Jesus está voltando e a gente vai prestar conta diante do Eterno. Então, você vai chegar na Comunidade Save e você vai ter ali as portas abertas, você vai poder entrar em todas as estruturas, todas as jornadas. Tem jornadas, processos e propósitos, uma vida de fé e milagres, caminho da intimidade, tem o Save Day que você pode fazer, tá lá, tá no ao vivo, tá lá. Tá no ao vivo, coloquei no gravado. Só que os desafios práticos, só quem tá no anual pode acessar. Quem tá no mensal só tem acesso às ministrações gravadas, tá? E as lives ao vivo, tá? As lives ao vivo eu permiti, porque eu acho que é muito bom que você tenha um diferencial, você entenda
que é diferente, é pastoreamento do coração, é proximidade, é levantar mulheres fortes e corajosas, moldar mentes e corações de mulheres fortes e corajosas para assumir o seu papel, assumir o seu lugar, onde o Senhor te estabeleceu. Então, você pode acessar já a Comunidade Save lá no link da minha bio, aqui, Comunidade Save, e já fazer o anual, porque as jornadas, elas se estendem, é discipulado, amadas. As pessoas às vezes não entendem isso, é discipulado, não é curso. Não é uma coisa que você vai ramanchando ali como uma faculdade, que daqui a pouco você é jubilada, aí faz de novo, não é nada disso. Não é nada disso. É interação, é cura. Essa sexta-feira passada foi uma cura. Quem tá aí da Comunidade Save que pode dizer? Foi uma cura. Nem eu esperava isso, porque foi a segunda estratégia do quarto de guerra. Só que no final o Senhor começou a dar palavra de conhecimento, começou a mover do Espírito Santo. E a reunião, que era para ficar 1 hora, foi 1h30. E o último momento ali foi só oração e palavra profética. E foi tremendo demais. Eu não esperava por isso. Se fosse curso, não teria isso. Mas é discipulado. Tá bom, queridas? Então, assim, a gente tá junta lá no grupo. Se você entrar já na Comunidade Save, por favor, já entra logo na parte Seja Bem-vinda e acessa logo o link do grupo VIP no Telegram. Porque aí você já vai ficar por dentro, tá bom? De todas essas coisas. Bom, eu espero de verdade que você tenha entendido que você foi estabelecida por Deus para esse tempo e para edificar a sua vida, edificar o projeto de Deus para sua casa, edificar a vida do seu marido, edificar a vida dos seus filhos, edificar na sua profissão, edificar na sua igreja, edificar no nome precioso de Jesus. Deus conta com você, mulher, para esse tempo. Não se deixe levar pelas ideologias, pelas falácias, não deixe levar. Por favor, pelas vozes das multidões, o Senhor está te chamando, o Senhor te respalda. Fique em paz, o Senhor vai te dar provisão para você estar nisso, se o Senhor te chamou para esse tempo. Eu te espero, se você entrar hoje já, você até o dia 20, quem entrar até o dia 20 vai ter direito ao desafio ao vivo que a gente vai fazer durante 21 dias, rotina sagrada, o milagre da manhã da mulher sábia edificadora. Então você vai estar comigo 21 dias, todos os dias, né? Então se você entrar no dia, até o dia 20 desse mês, você vai ter acesso a esse desafio prático, que vai ser tremendo, tá? Deus te abençoe, Deus te dê graça, você vai aprender a gerenciar a sua casa. Eu vou estar com você todos os dias e a gente vai juntas, glorificando o nome do Senhor e louvando o nome dele, nos posicionando para a honra e glória do nome do Senhor. Essa live tá cheia de chaves, né, poderosas. Espero que você marque as mulheres aqui, que as mulheres agora estão gravando a tela, né, das lives e tirando ali vídeos e chaves, e isso está sendo muito poderoso. Podem fazer isso, não tem problema nenhum. A mensagem é para espalhar mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês, eu amo estar aqui com vocês e sei que Deus tem um processo para cada uma de nós. Tenha paciência com o seu processo. Não queira passar as etapas, não queira queimar as etapas, não queira avançar para um lugar que Deus não tem para você, só porque está todo mundo indo. Você não é manada. Você é ovelha. Você é ovelha. Você não é boi, você não é vaca, né? Você é ovelha. Você é ovelha. A ovelha ouve a voz do bom pastor. E o bom pastor está dizendo aqui, fica sentadinha. Vamos aprender, vamos caminhar junto com mulheres que estão dando ouvidos à voz do Senhor, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu te espero na Comunidade Save. Um grande beijo e até a próxima.